Olá, bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa semanal Tendência e Mercado. Eu sou o Aquiles e hoje vamos aí partir para mais uma discussão sobre um assunto bem relevante. O assunto será artigos, produção de artigos científicos. Com base nessa entrevista, tenho certeza que você estará apto ao final desses 30 minutos para elaborar aí um artigo científico. Você vai aprender o que é um artigo, como funcionam as partes de um artigo, qual é a função de um artigo, como publicar, nós vamos dar aqui alternativas para publicação e outros detalhes a mais. E quem nos dará essa informação toda é a professora Viviane Garbellini. Professora, muito obrigado pela presença, bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço, professor. Professora Viviane, vou passar um pouquinho da formação da professora, como ela está atuando no mercado hoje, qual a área que ela está atuando. A professora ela é doutora, né, na área de engenharia da produção, ela tem mestrado em educação e a formação dela de graduação é biologia. Então ela é a famosa especialista generalista, ela atua nas mais variadas vertentes aí da área da educação, ok? E atualmente atua na coordenação pedagógica EAD do Grupo Uninter. Então nós não temos uma pessoa mais qualificada para falar sobre elaboração de artigo nesse momento que a professora Viviane. Claro que temos outros professores que fazem parte do Grupo Uninter, mas nesse momento, pela área de atuação, ela está aí mais em evidência. Temos também a professora Elis, que também trabalha no setor de revistas, a Joyce, temos o professor Mário Alencastro, temos os mais variados professores de áreas específicas, ok? Mas nesse caso hoje vamos explorar um pouquinho dos conhecimentos da professora Viviane. Professora Viviane, o seguinte, vamos começar de um princípio básico. O que é, para aquela pessoa que está assistindo agora esse programa e não faz ideia do que seja um artigo científico, o que é um artigo científico? Para que serve o artigo científico? Então vamos lá. Professor, primeiro eu gostaria de agradecer o convite, é um grande prazer estar aqui com vocês. Nós vamos conversar um pouquinho sobre artigo científico, uma coisa que nos apavora um pouco quando a gente tem que realmente escrever um artigo para complementar um curso, para finalizar um curso, e muitas vezes a gente faz esse artigo, além de publicar, a gente também vai para bancas, então a gente tem algumas ações aí quando a gente finaliza um curso. O de vocês é um artigo, a elaboração de um artigo científico, que a gente espera que vocês possam desenvolver com a melhor qualidade possível, que a gente sabe que vocês têm condições. E também a gente espera que vocês possam publicar. Nós temos várias vias de publicação que a gente vai falar durante a nossa conversa com o professor Aquiles. Então, gente, o artigo científico, ele é o resultado de uma pesquisa científica. E essa pesquisa, ela pode ser uma pesquisa prática ou uma pesquisa só teórica, mas ele constitui um resultado final dessa pesquisa. Então, eu elaboro um artigo como um trabalho de conclusão de curso. Claro que o trabalho de conclusão de curso, professor, ele pode ser de diversas formas. Ele pode ser um relatório de uma pesquisa, ele pode ser uma monografia e ele pode ser em formato de artigo científico. Ele tem algumas características diferenciadas de uma monografia. Então, o que é importante a gente trabalhar com o artigo científico? O que é importante a gente perceber no artigo científico? Muitas vezes a gente acha que o artigo é coisa muito mais corriqueira do que uma monografia. Na realidade, não é. Ele é uma monografia, mas de uma forma mais enxuta um pouco. Ou seja, ele tem o mesmo formato e a mesma constituição de uma monografia. Claro que na monografia eu divido em capítulos, no artigo eu tenho a divisão em seções, na monografia eu tenho todos os elementos pré-textuais, o artigo a gente já começa diretamente na página inicial do artigo, eu tenho os elementos pós-textuais que eu posso ter ou não no artigo. O que é importante a gente perceber é que o artigo ele é o resultado de uma pesquisa científica e para ele ser constituído como um artigo científico, ele deve ter a base científica, ele deve ter a base da pesquisa em uma comprovação por meio de publicações de outros autores, ou seja, ele tem uma base já no que foi publicado por outros autores, e também ele pode ser complementado ou não por uma pesquisa de campo. Então, o aluno ele pode ir desenvolver a sua pesquisa coletando dados no campo e depois fazendo toda essa análise, esse tratamento desses dados, ou ele pode simplesmente basear-se numa pesquisa mais teórica. Todo artigo que é desenvolvido
com uma pesquisa de campo, obrigatoriamente ele tem que ter uma pesquisa teórica junto. Mas o teórico não obrigatoriamente precisa ter a pesquisa de campo. Claro que quando a gente vai buscar as publicações em revistas científicas, as revistas hoje, elas estão dando muito maior ênfase e estão preferindo publicar quando o artigo tem uma pesquisa de campo junto. Mas isso não quer dizer que um artigo só desenvolvido numa pesquisa teórica não seja passível de publicação. Também é. Então funciona mais ou menos assim. O aluno está fazendo um curso de graduação ou pós-graduação. Vamos focar um pouquinho mais na pós, que é uma característica maior da pós-graduação. Terminou a pós-graduação, ele fez lá uma pós em marketing, por exemplo, ele escolhe das disciplinas que ele teve um tema que ele considere relevante. Isso. É um bom caminho. Né? Isso. Geralmente os alunos falam assim, estou perdido, não sei o que fazer. Um bom caminho é você escolher das disciplinas, alguma que tenha chamado a sua atenção, Isso. e dentro dessa disciplina você escolhe um tema, por exemplo, a benchmarking. Então você limita o tema, tem toda uma orientação para isso, né? O aluno que está assistindo agora não fique assim, assustado, porque quando você chega na fase da elaboração do seu artigo, não só no Grupo Uninter, mas nas outras instituições também, você tem um prazo ali com orientação de um professor. Então esse professor vai te dizer ali, olha, você está falando sobre um tema X, seria interessante limitar de uma certa maneira, em tempo e espaço, para que fique uma coisa mais coerente. E definido esse tema, você tem então um roteiro a ser seguido. Esse artigo, ele, como a professora falou, ele pode ser pesquisas, né, pesquisas teóricas, qualitativas, quantitativas, ou também pesquisa, como eu já disse, a teórica, referencial bibliográfico. Isso. Geralmente o pessoal opta pelo referencial bibliográfico, pela agilidade do processo. Claro. Que seriam as fontes chamadas secundárias, que já existem no ambiente. Ok. E com base nisso, o que compõe um artigo científico? Quais são as partes que constituem? Ele definiu o seu tema, tem lá a orientação, mas ele precisa compor isso, principalmente da cabeça dele, como a estrutura para ele se localizar. Legal. Então, assim, gente, essa parte que o professor Aquiles falou da delimitação do tema é muito importante, porque quanto mais delimitado esse tema, quanto mais fechado esse tema, mais fácil de escrever. Eu costumo dizer para os alunos assim, quando você começa com um tema bem delimitado, bem fechado, quando você vai fazendo a pesquisa, ela vai afunilando e você consegue chegar num resultado final claro. Se o tema está muito amplo, ele, ao contrário, ele vai abrindo. E aí, para você afunilar depois para chegar num resultado final, é muito mais difícil. Então, a gente costuma indicar para o aluno assim, gente, escolha uma disciplina realmente que interessa para vocês, vão buscar livros que falem sobre este assunto da disciplina e muitas vezes a gente consegue focar escolhendo dentro do livro um capítulo. E dentro daquele capítulo que já tem um foco, eu vou escolher um assunto. E aí eu vou buscar referencial teórico que embase todo este assunto. E quanto mais referencial teórico tiver, mais fácil de escrever. Porque eu leio, aí eu vou pesquisando e sintetizo aquilo e vou colocando fontes do autor, fazendo as citações, que a gente chama, que isso é extremamente importante. Um artigo, para ter uma relevância científica, ele tem que ter citações de autores. E aí ele vai buscar quanto mais autores, porque ele começa a ler, quando ele vê, ele sintetiza aquilo, vai digitar meia página. Como é que eu vou atingir 12, 15 páginas que eu tenho que ter num artigo, né? Então, quanto mais referencial teórico sobre o assunto, é melhor. E o artigo, gente, é composto assim. A gente tem lá o título, lá no cabeçalho, o título do artigo, não cabeçalho, mas o título do artigo lá em cima, centralizado em negrito, em caixa alta. Aí, ao lado, a gente coloca o autor e logo abaixo o orientador, o nome do orientador. E é interessante que a gente coloque na nota de rodapé uma mini especificação de quem é o autor, quem é o orientador. Ou seja, a formação, a área de trabalho. Isso é interessante, porque quem está lendo o artigo, ele já vai identificar, se ele quiser entrar em contato com vocês, ele vai já saber quem é o autor e vai buscar através desse referencial que a gente colocou ali embaixo. Aí vem o resumo. Esse resumo é extremamente importante, gente. Vem o resumo, aí vem as palavras-chave, a introdução, o desenvolvimento, as considerações finais, que a gente chama, que são as conclusões. Eu gosto muito de chamar de considerações finais, porque é um fechamento daquele momento, e a conclusão me remete muito a alguma coisa já fechada, estanque, que não dá mais continuidade numa pesquisa. E as considerações finais, ela
dá uma visão de continuidade. Até aquele momento, as considerações finais são essas. E depois, se eu quiser continuar pesquisando no mestrado, num doutorado, ou numa outra especialização, eu posso dar continuidade a esse processo. E as referências? No artigo, gente, a gente pode ter ou não os elementos pós-textuais, ou seja, depois das referências, eu posso colocar um anexo, ou antes disso eu posso colocar um apêndice. E tem uma diferença entre anexo e apêndice que a gente vai estar falando também. Então, são esses elementos chaves que a gente tem na composição de um artigo científico. Ótimo, sensacional, porque daí o aluno já teve a oportunidade de observar, enquanto a professora falava ali, a relação certinha da sequência, ele se localiza. Nós temos, né, hoje a internet, se você digitar lá no Google, modelos de artigo, como elaborar um artigo, tem alguns tutoriais no YouTube também falando sobre isso. Então, assim, não é um bicho de 7 cabeças, né? Geralmente, quando fala em artigo, como a professora mencionou, né, o aluno sempre, não, artigo não, eu não quero apresentar, não quero fazer. É muito bacana. Por quê? Primeiro de tudo, mamãe e papai vão ficar orgulhosos, né? Quando você fizer ali o seu artiguinho, e se for publicado, mais ainda. Isso é interessante. Com certeza. Se você pretende terminar a sua pós-graduação e ingressar no mestrado, o artigo também publicado em algumas revistas aí que tem uma relevância um pouco maior, eles pontuam na hora da seleção. Então isso é fundamental para você que pretende seguir uma carreira acadêmica, que é uma carreira que está em evidência agora no mercado, por vários fatores, até por uma situação política e econômica do Brasil nesse momento. Isso mesmo. Dando sequência, eu gostaria de chamar a atenção para você que está assistindo agora, né? Caso você queira assistir às outras entrevistas do programa, embaixo da tela vai aparecer para você o www.tendenciamercado.com.br. Esse é o nosso site, todas as entrevistas estão sendo inseridas nesse site, além de estarem, né, obviamente, disponíveis aí na TV Uninter e no YouTube para que você possa assistir quantas vezes você quiser. Então, o programa tem como objetivo principal auxiliar os alunos, não só do Grupo Uninter, os alunos no contexto geral, a ingressar no mercado, a muitas vezes terminar um momento que é esse da pós-graduação, na elaboração de um artigo. Nós tivemos uma entrevista com a professora Tânia que mostrou como que funciona o processo de TCC, que é o trabalho de conclusão de curso, que envolve monografias, artigos, relatórios, e as peças se encaixam. Então, se você tiver um pouquinho de tempo para assistir aí as entrevistas, eu tenho certeza que vai ficar muito fácil para você entender como funciona o processo como um todo. Isso é um diferencial competitivo. Dando sequência, professora, a professora falou do resumo, introdução, desenvolvimento, considerações finais, apêndice, anexo e as referências. Como é elaborado o resumo? Então, gente, antes de eu começar a elaborar o resumo, eu até gostaria de complementar o que o professor Aquiles colocou. Uma coisa muito interessante. Esse é um diferencial no mercado. Então, se vocês elaboram um artigo para publicação, isso é um destaque para vocês. E se vocês elaboram sobre assuntos que são contemporâneos, que estão no dia a dia das atividades de vocês, isso é muito relevante. Então, é extremamente importante. O artigo não é difícil de elaborar. Ele é trabalhoso, porque a gente não está acostumado a ler e muito menos a escrever. Então, a gente tem mais dificuldade, principalmente porque a tendência é a gente acabar lendo revistas que não têm aquela conotação mais científica. Então, Exame, Veja, são revistas que a gente lê, que faz parte do nosso cotidiano, mas que não tem essa preocupação com o rigor científico, que é diferente dessa publicação. Então, ele não é difícil, ele é só trabalhoso porque a gente tem que ir para um lado diferente do que a gente costuma trabalhar. Então, gente, o resumo. O resumo é uma síntese daquilo que o autor vai encontrar dentro do teu trabalho. E esse resumo, ele é feito num único bloco, ele não tem parágrafos. Termina, ponto, continua na mesma frase e vai indo. Então, ele é um único bloco. Ele é composto entre 150 a 250 palavras, tá? O máximo de 250 palavras, que a gente utiliza para o artigo científico. E esse resumo, ele vai justamente sintetizar sobre o que o teu artigo trata.
Então, a importância daquele tema, o objetivo daquele trabalho, como é que ele está constituído, como é que ele foi desenvolvido, é uma pesquisa bibliográfica, é uma pesquisa só teórica, e que conclusões se chegou com aquele desenvolvimento daquela pesquisa. Então, ele é bastante simples, entre 150 a 250 palavras. Em Arial 12, a gente escreve dentro das normas da BNT, espaçamento simples entre as linhas, e logo abaixo do resumo, a gente coloca de 3 a 5 palavras-chave. Então, essas palavras-chave, elas são separadas entre si por ponto. Então, eu escrevo lá, palavras-chave, 2 pontos, primeira palavra, ponto, segunda palavra, ponto, terceira palavra, e assim vai, de 3 a 5 palavras. Por que essas palavras são importantes? Porque quando esse artigo é publicado, e a grande maioria das revistas hoje, a publicação mais contemporânea, ela torna-se online. O que acontece? Quando alguém vai pesquisar sobre esse assunto e coloca lá no site de pesquisa, no Google, um assunto que está lá, de acordo com a palavra-chave tua, o teu artigo é identificado para esse pesquisador. Então é interessante, porque teu nome vai sendo conhecido, você vai publicando e aquilo vai se tornando um currículo para você e também um diferencial para que você possa desenvolver a tua ação no mercado de trabalho também. Bacana ressaltar que o resumo, bem como a introdução que a professora vai falar na sequência, acho que são as primeiras coisas que a pessoa, quando está buscando, assim, fisicamente, ela bate o olho, ela vai dar uma lida no resumo para ver do que se trata, né? Uhum. Então é como você está vendendo o seu peixe, né? Então tem que dar uma caprichada nesse resumo, né? Logo após o resumo, a professora falou sobre a introdução. O que deve constar na introdução? Gente, a introdução, ele é, na realidade, um início do seu trabalho. O nome já diz, introdução. Então, o que a gente costuma trabalhar na introdução? A gente trabalha a importância do tema, os objetivos daquele trabalho, o questionamento. A gente não pode esquecer que é assim. Isso ajuda muito a gente também na delimitação do tema. Toda pesquisa, ela parte de um problema. E esse problema é o que eu vou buscar a resposta com a minha pesquisa. Então, normalmente eu faço um questionamento. Esse questionamento, ele não vai ter uma resposta ali embaixo. Olha, a pergunta é essa, a resposta é essa. Mas no desenvolvimento da pesquisa vai surgindo essa resposta. Então, é importante a gente saber que essa pergunta, ela também tem que constar da introdução. E isso ajuda muito a gente a delimitar o tema também, a nos conduzir. Opa! O que eu quero responder mesmo? Qual era a minha pergunta inicial quando eu estava começando a pesquisa? Vou lá atrás buscar, volto, porque muitas vezes o que acontece? A gente começa a escrever, pega um autor daqui, pega um autor dali, acha interessante. Puxa, isso é legal, vou pôr no meu trabalho. Isso também é muito legal. Nossa, que interessante. Quando você vê, você começa a falar de muita coisa e desfoca. Então é importante a gente, opa, espera lá. Qual era a minha pergunta mesmo que eu tinha? Qual o objetivo do meu trabalho? Vou lá. Ah, então era isso. Estou desfocando. Vou voltar para cá. Então, a introdução tem que constar isso. Também, como é que está subdividido esse artigo? O que consta no primeiro item, no segundo, no terceiro? O que é abordado neste trabalho? A forma que eu desenvolvi, se foi uma pesquisa só teórica, então eu me baseei em quais referenciais, os autores mais contemporâneos. É interessante que eu cite o sobrenome do autor, o ano, o sobrenome do autor, o ano ali, destacando 3 ou 4 bastante relevantes para a pesquisa. E depois, como é que isto foi sendo trabalhado, foi sendo desenvolvido? A gente, não é que seja proibido, gente, depende muito do seu orientador. A gente procura evitar que tanto na introdução quanto nas considerações finais não tenha citações de autores. Porque, teoricamente, é assim, a introdução, você vai introduzir o teu leitor sobre o que o teu trabalho trata. E as considerações finais, você vai fazer um fechamento dizendo se você atingiu aqueles objetivos propostos no início ou não. Por que você atingiu? Por que você não atingiu? Quais foram as variáveis que interferiram neste processo? Então, isso é importante ter em mente. É proibido colocar, professor, então, citação na introdução? Não, a gente evita. Porque, teoricamente, a introdução é sua, é o trabalho que você desenvolveu. Posso colocar, então? Pode. Vai depender muito do encaminhamento do seu orientador ali naquele processo.
Logo após, então, então, nós temos a parte do resumo, que foi falado, a introdução, que eu imagino que seja a introdução à promessa do seu material, né? A pessoa que está lendo ali, o que eu pretendo, eu vi o resumo e na introdução eu tenho uma ideia do que como vai funcionar. E nós vamos, então, para a parte do desenvolvimento. Creio que nessa parte daí já possa ter mais citações, né, no caso. Como que funciona? Ele não só pode, como ele deve. Tá? É obrigado a gente a colocar citações de autores ali. Por quê, gente? Porque as citações é que vão deixar o trabalho com peso mais científico. A citação é que vai dizer que você realmente teve uma base teórica. Porque a gente não pode afirmar nada se eu não tenho uma comprovação. Porque a ciência só aceita como verdadeiro aquilo que pode ser comprovado cientificamente. Então, na realidade, como é que eu vou comprovar cientificamente? Baseando-me em autores que já publicaram algo, que já pesquisaram. Se eu for fazer uma pesquisa de campo, que pode às vezes acontecer, eu também vou comprovar isso pelos resultados obtidos na minha pesquisa. Enfim, isso é que dá o peso científico para a pesquisa. Então, o desenvolvimento é o corpo do artigo em si, é o corpo do trabalho. E aí, ali eu vou ter títulos e subtítulos ali dentro, subdivisões sobre o assunto que eu estou trabalhando. E no artigo, ele difere justamente da monografia, porque o artigo é uma sequência do outro. A monografia não, eu mudo de capítulos conforme eu mudo de assuntos. No artigo não, ele vai corrido uma coisa seguida da outra. Uma das coisas que a gente pede para vocês terem muito cuidado, e muitas vezes a gente olha, é que no desenvolvimento é assim. Você começa a falar sobre um assunto, aí você encerra aquele assunto, passa para um outro. Daqui a pouco você volta de novo no primeiro assunto. E aí fica uma loucura para quem lê. Então é interessante que ele tenha uma sequência lógica sendo desenvolvida naquele trabalho. Então você falou daquele assunto, para você passar para o outro, encerra aquele assunto. Mas claro, deixa sempre um elemento de ligação para o outro, porque não pode ser coisas estanques. Então, uma coisa tem que ter sequência da outra, mas eu não posso ir e voltar, ficar indo e voltando. Isso fica muito, a gente chama meio de uma coxa de retalhos. Então, fica muito cortado e aí não desenvolve o raciocínio de quem está lendo. Nessa parte, então, do desenvolvimento, é fundamental nós temos aí os autores para dar crédito. De forma alguma, eu acho, você não acha nada, né? Meu orientador sempre falava, você não acha nada, você tem que ter ali os referenciais. Toda vez que eu estou produzindo um artigo e tem uma orientação, né, e é sempre ressaltado isso, quando eu passo orientação para os meus alunos também, esqueça, eu acho, eu acredito, né? Eu imagino. A gente não usa esses termos em pesquisa científica. Eu costumo dizer assim, ninguém acha mais nada, ninguém acredita mais nada, ou é ou não é. Exatamente, de acordo com um referencial bacana sobre o assunto. Sempre cuidando na hora do desenvolvimento para não fugir, porque é muito natural você acabar se empolgando e começar... Né? Se o tema estiver bem delimitado, vai ser difícil ele fugir. O que a gente recomenda, gente, é assim, podem fazer citações diretas, podem fazer citações indiretas. Eu até estava lendo na semana passada que hoje o foco tem sido muito maior em citações indiretas. Aquela que eu leio, interpreto e reescrevo utilizando algumas palavras minhas, algumas palavras do autor, mas eu referencio o autor porque a ideia é dele, gente. Então, eu tenho que ter este cuidado. Se a ideia é do autor, eu não posso dizer que é minha, mesmo que eu tenha usado algumas palavras minhas. Então, eu coloco o sobrenome e o ano. Quando eu copio literalmente, eu tenho que colocar o sobrenome, o ano e a página de onde foi tirado. Então, isso é importante. Eles esquecem, a gente quando está escrevendo, os alunos acabam esquecendo de colocar a página de onde tirou. Depois não acha mais, porque leu tanta coisa e não consegue mais achar no livro. Então, isso é importante. Uma outra coisa, gente, cuidado, eu costumo dizer assim, é uma conversa meio de maluco, porque você fala, o autor fala, daí você comenta aquilo que o autor colocou, só que o autor só vai falar o que você escolheu para ele falar. Então, às vezes a gente diz assim, o aluno coloca uma citação lá, mas ele coloca o contrário do que ele quer provar. Eu digo, gente, vocês estão dando tiro no próprio pé. Porque você está querendo comprovar uma coisa e você está colocando um autor que é contra aquilo. Então, a gente vai buscar autores só que confirme aquilo que a gente está querendo falar. Só que não pode ser só citações de autores, senão fica recorte e cola o tempo todo e não tem produção nenhuma sua. Então, precisa ser intercalar essa conversa. E eu não posso
afirmar nada se eu não tenho comprovação. Então, cuidado com afirmações. Isso é importante a gente colocar. Ok, então, resumo, introdução, desenvolvimento. Chegamos numa fase das chamadas considerações finais, que antigamente tinha conclusão, a professora ressaltou, eu também costumo falar isso para os alunos, né? Quando fala conclusão, você acaba fechando e acabou. Não, na verdade o artigo é para dar um subsídio para outros trabalhos. Então, são as considerações finais. O que é preciso para constar nas considerações finais? Então, gente, as considerações finais, elas são importantes porque é o fechamento do seu trabalho. Então, nesse fechamento, o aluno vai poder dizer assim, você atingiu os seus objetivos propostos inicialmente? Por que você atingiu? O que corroborou? O que reafirmou isso? Se você não atingiu, o que aconteceu? Quais foram as variáveis que interferiram ali e que disseram assim, olha, puxa, aquilo que eu estava pensando não era na realidade aquilo, mas não era em função disso, o que foi identificado. Então, as considerações finais são aquelas considerações que a gente faz o fechamento do trabalho, ou seja, a síntese de tudo que foi desenvolvido ali na pesquisa. Ok. Tá? Feito, então, as considerações finais, uma pergunta que não cala: a diferença entre apêndice e anexo. Toda hora tem essa perguntinha ali, né? A gente diz assim, eu costumo dizer apêndice, além daquele órgão que a gente tem no organismo, apêndice, na realidade, o anexo é tudo aquilo que vem confirmar para você o que você colocou lá dentro. Mas o anexo tem uma diferença de apêndice. O apêndice também é uma coisa, um elemento anexado atrás do trabalho. Mas ele tem uma diferença. O anexo é aquilo que o aluno encontra pronto. Então, é um folder da empresa, você está falando de logística, você tem toda a planta da empresa, você tem N coisas ali que estão prontas. Claro que você não vai colocar ali atrás colado, mas você escaneia todos esses materiais para colocar ali. O apêndice é diferente. O apêndice é um anexo, mas é um anexo produzido pelo pesquisador. Ele não encontra pronto. Então, se ele vai fazer uma pesquisa de campo e elabora um questionário, só as perguntas do questionário sem responder é que vão ali. O modelo do questionário em si, porque foi ele que elaborou. Se a gente está falando de marketing, por exemplo, ele desenvolve uma propaganda. Esta propaganda foi feita pelo pesquisador, pelo aluno, ele vai como apêndice, não vai como anexo. É a mesma coisa do anexo, mas ele tem nomes diferentes, porque o anexo é encontrado pronto e o apêndice, o autor é que fez. Muito bem. Para finalizar, as referências. Como que é o processo de encontrar as melhores referências e também como publicar esse artigo? Gente, as referências são importantes porque assim, quando muitas vezes o próprio orientador, quando ele pega o teu projeto, pega o artigo mais desenvolvido, ele vai olhar as referências para ver se você se baseou em autores mais contemporâneos. Isso não quer dizer que eu não possa usar os autores que são os clássicos, né? Então, a gente usa muitos clássicos. O próprio Peter Drucker, que faleceu, mas ele continua muito contemporâneo, as ideias dele. O Peter Senge, com organização sistêmica, e assim vai. Então, é interessante que vocês busquem na bibliografia já publicada e que vocês, ao buscarem artigos para auxiliá-los, que busquem em revistas científicas. Então, todas as revistas científicas publicadas por universidades, dentro da Uninter, nós temos 5 revistas, e mais revistas entrando agora, além dos cadernos de pesquisa que o aluno também pode publicar. E nós temos as revistas científicas que os alunos de pós podem publicar junto com seus orientadores também. Onde ali tem vários artigos em áreas diversificadas para eles pesquisarem. Então, por exemplo, marketing, a gente tem a revista Organização Sistêmica, que o próprio professor Aquiles já publicou também bastante. Eu tenho publicações ali. É uma revista nossa, da Uninter, que está de portas abertas para publicação tanto interna quanto de público externo. Nós estamos publicando nas línguas, tanto a língua portuguesa quanto inglesa e espanhola também. Então, a publicação tem um caráter muito científico e, enfim, são várias revistas que podem ser publicadas e na casa nós temos várias delas que o aluno pode entrar, pode ver através do nosso site, o gruponinter.com.br lá. Vocês conseguem achar lá, tem um link para as revistas, lá tem todas as revistas da casa, vocês podem baixar artigos, vocês podem pesquisar ali dentro e podem publicar.
a gente está de portas abertas para isso. Ok. Professora, chegamos então ao final do nosso tempo, nossos 30 minutos, né? Agradeço imensamente essa oportunidade, tenho certeza que foi esclarecedor, né? Que bom. Eu lembrei de várias coisinhas também que estava, né? Já tinha passado. Mas é interessante, principalmente para aquela pessoa que está passando por essa fase. Esse é o objetivo principal. Obrigado mesmo pela participação, foi bem bacana. Eu que agradeço. Obrigada. Bom, então fechamos mais uma edição aqui do nosso Tendência e Mercado. Eu sou o Aquiles, sabendo que você pode entrar em contato diretamente com a apresentação do programa, com a equipe toda, através do site www.tendenciamercado.com.br, o nosso Twitter, que está aparecendo aí constantemente durante a entrevista, que é o @AquilesJúnior. Temos também o nosso Twitter de divulgação de vagas para o Brasil inteiro, que é o @vagaslegais, tá? Então todas as informações estão disponíveis aí através do nosso site. Nos encontramos na próxima edição. Não esqueça, gentileza gera gentileza. Até mais. Tchau, tchau. Penso, melhor seria não te ver, não te ouvir, não sentir, nem falar. Cego, surdo, mudo, tetraplégico,